Olá, continuando a falar sobre o meu encontro com a apometria. Neste momento em que eu descobri como que era a atuação espiritual vindo de dentro, da ótica de quem trabalha na casa, foi assim o momento que eu me encontrei. Eu me senti muito feliz, eu estava realizada. Eu falei, agora eu encontrei o lugar que eu quero seguir. É assim que eu quero conhecer, trabalhar, viver essa espiritualidade com ação, com atuação. E me fez muito bem decidir, quero fazer isso, quero continuar. Não só ler, não só imaginar o que acontecia, ou ser apenas atendida, né? Passar numa roda ou numa vivência e ser atendida, mas atuar. E estava indo bem até que eu tive que abandonar tudo, largar tudo por uma escolha pessoal, minha filha. E foi a primeira vez que eu saí de um lugar em que eu realmente senti falta. Me doeu, assim, eu senti tristeza de abandonar. É como se eu estivesse deixando uma parte de mim congelada ali, adormecida. E eu não poderia prosseguir. Então, passei a voltar naquela minha rotina de visitar oraculistas, quem jogava búzios, quem colocava cartas. Às vezes visitava algum centro de umbanda, passava por um atendimento e só. Voltei a ficar desapegada, sem objetivo. E aí se foram 4 anos, até minha filha ter 6. Lá para os 6 anos, em um desses atendimentos, eu fui em uma pessoa em Santo André, acompanhando uma amiga. Nem o foco não era eu, ela que ia passar, eu só fui acompanhando. Quando eu cheguei lá, acabei passando também, mas já estava bem descrente, distante, já estava desligada desse mundo. E aí ela conversou comigo e o que me chamou a atenção foi mais o intervalo, o final, do que o atendimento em si. Ela colocou cartas, jogou cartas para mim, mas ela contou um pouquinho da trajetória dela, o que ela fez, cursos que ela estava fazendo, atendimentos pelos quais ela passou. E ela também aplicava reiki, ela tinha toda uma situação esotérica na casa dela, tinha cristais, tinha umas outras escolhas e opções de vida que eu nunca tinha me relacionado. Mas eu achei interessante ouvi-la, que ela buscou, procurou até se sentir bem em algo, até se propor a quero trabalhar com isso, que eu quero vivenciar isso. Aquela alegria dela em trabalhar, em colocar em prática, me entusiasmou. Eu sei que eu saí dali, cheguei em casa, fui automaticamente para o computador procurar temas afins. Aleatoriamente, procurando, deixa eu ver, um curso, ou algum tipo de experiência, de vivência, com tarô, com numerologia. Tô lá lendo sobre tudo, procurando qualquer coisa. Eu me joguei assim na internet e falei, deixa eu procurar qualquer coisa que me chame a atenção. E aí, com o que eu me deparei? Havia um site que estava falando assim, curso de desenvolvimento mediúnico. Aí eu falei, curso de desenvolvimento mediúnico? Curso como? Aberto? Era EAD? Do que se tratava? Eu não sabia do que se tratava. Então, desse curso, eu peguei o nome da casa que estava em cima, comecei a ler sobre a casa
que já me jogou para outro site, eu fui ver sobre o dirigente dessa casa e me interessei. E assim, ele falava que tinha 3 quartas-feiras, eram 3 aulas abertas, 3 quartas-feiras seguidas no mês de setembro, eu lembro, em 2017. 3 quartas-feiras em 2017. E era aberto ao público. Aí depois, quem quisesse prosseguir, poderia. Era na quarta-feira, 7 horas da noite. Eu tinha nessa época mudado de setor, de região no meu emprego. E aí ficava até mais próximo desse endereço. Estava mais próximo, então eu falei, acho que eu vou. Então eu saí, trabalhei o dia inteiro, saí do meu trabalho e fui direto para lá numa quarta-feira. Cheguei, assisti atrás de uma corrente, de uma divisória, as cadeiras com as pessoas que estavam indo assistir a aula ficavam atrás. E desta corrente que separava para frente era um salão enorme, onde estava repleto de alunos, vamos dizer assim. Eram os médiums que estavam em curso, em formação, em preparação, todos uniformizados, com uma calça branca, uma camiseta branca, com um tecido, um pano na cabeça, e todo mundo sentadinho, e começou essa aula, apareceu o dirigente, ele nos cumprimentou e iniciou a aula dele. E era, né, Umbanda, o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. E eu assisti ali assim, achei muito curioso, porque até então eu tinha ido na Umbanda como uma assistida, né? Eu fui lá para ser atendida, mas agora eu vi de dentro, a mesma coisa que estava acontecendo com a apometria, eu estava dentro ouvindo. Então ele falou sobre a origem da Umbanda, ele falou sobre os orixás e explicou cada um deles, a força, alguns detalhes de alguns deles como exemplos. E isso foi numa quarta, fui na quarta seguinte, fui na terceira quarta. Quando chegou na terceira quarta-feira, que ele estava nesse enredo de fazer a apresentação da Umbanda pra gente, e esses médiuns que estavam lá, eles ouviam e depois eles levantavam e iniciavam um processo de incorporação, começavam a tocar uns tambores, né, da casa, haviam os curimbeiros, tocavam os tambores, e essas pessoas, algumas incorporavam, outras não, umas em processo, e eu vendo esse mundo ali de dentro, muito próximo de mim. E quando chegou nessa terceira quarta-feira, o dirigente falou, esse foi o fim. Se vocês quiserem prosseguir, quiserem vir quarta-feira que vem, vocês vão comprar o uniforme, passar da corrente e sentar aqui no chão. Porque daí agora vocês vão ser alunos da casa. Tem tempo? Não, não tem tempo. É um desenvolvimento. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Vocês vão chegar e vão fazer um desenvolvimento. É conhecer a vocês mesmos. Deixar aflorar dentro de vocês mesmos o que vocês têm. E eu achei aquilo, ao mesmo tempo, com regras, com limitações, com uma certa inflexibilidade, agora é isso, agora é aquilo, vamos fazer assim, assim. Tinha um ambiente controlado, mas que eu não tinha tempo para manifestar algo. Quer dizer, eu ia ter liberdade de me conhecer, de conhecer a religião e sem a imposição de rendimento, de atender alguém, me apresentar de uma forma ou de outra. Não, era um momento de estudo, de aprendizado, de formação mesmo.
E isso me chamou a atenção. Claro que na quarta-feira eu estava lá, eu voltei. Eu comprei o uniforme, eu saía do meu trabalho às quartas-feiras, ia direto e fiz isso em 2017, 18, 19, 20. Quando foi em 2020, houve a pandemia. Então os centros, os terreiros todos foram fechados e lá também foi fechado, em março de 2020. E eu ia nesta casa com muito prazer, com muito gosto. Eu ouvi muito, eu aprendi muito, eu fiz muitos cursos lá dentro. Eu participava de cursos extras que havia no sábado, no domingo, tinha vivências de sábado e domingo, eu também ia. Então, tudo que a casa apresentava eu ia. Havia homenagens em outros locais, eu participava. Cheguei a ir para a Praia Grande, onde houve homenagem a Iemanjá, eu estava lá, eu participei em dezembro. Então, eu me habituei a receber informações e a ter este espaço. Qual era o entrave? Muitas pessoas. Era um salão assim, haviam mais de 100 pessoas, lotado pelo espaço, e eu não conseguia me concentrar o necessário. Eu ficava mais preocupada com o que estava acontecendo à minha volta, do que comigo. Eu não tinha medo do que poderia vir, do que eu poderia sentir. Eu ficava preocupada com as pessoas à minha volta, que elas estavam num certo desenvolvimento e eu ainda não consegui, ou hoje eu cheguei, eu senti um negócio diferente, mas eu não tinha com quem falar, porque como nós éramos muitos, nós não tínhamos essa intimidade, essa proximidade com o dirigente. Então ele era o desenvolvedor, o professor, o pai de santo da casa de todos nós. Então não tinha essa proximidade. Quando eu tinha algo a perguntar, alguma dúvida, ou eu senti algo, ou eu sonhei com algo, eu vi algo na minha casa, eu não tinha com quem discutir, com quem falar. Nós não conversávamos entre nós, então era um regime bem restrito. Nós já chegávamos, íamos ao vestiário, nos trocávamos, sentávamos calados, em filas, eram 10 filas compridas, cada um já sentava num lugar, né, pernas cruzadas, sentados no chão, e nos colocávamos ali em concentração, em oração, em silêncio, né, pedindo já as forças espirituais para que nos ajudassem, que fosse um bom dia de aprendizado, de compreensão, de desenvolvimento. Então nós não conversávamos, não tinha essa conversa dentro da casa. E isso era bem inibido mesmo, não era possível qualquer tipo de conversa paralela. Só que isso restringia a troca. Então, os meus sentimentos, as minhas percepções ficavam presas, paradas comigo. Foi excelente tudo que eu ouvi, recebi, mas faltou este poder refletir sobre, ou entender o que estava acontecendo, ou saber que aquilo era normal. Isso é normal, é tranquilo, é assim mesmo. Ou agora que você chegou nesse ponto, siga desta forma. Então eu acho que faltava isso por conta do número de alunos que haviam na casa. Mas eu aprendi como conversar, como ter um relacionamento mais próximo com as minhas entidades, que fazer um ponto riscado. Eu fiz o curso de magia das velas, então eu sabia que velas, sobre quais pontos, em que momento nós usávamos. Então eu podia fazer isso na minha casa, então eu fazia no quintal. E isso foi ótimo, sentir essas energias, ter esse conhecimento e compreender um pouco mais da Umbanda. Mas é como se fosse
receber, recebia a teoria lá, fazia a prática na minha casa, mas eu nunca poderia devolver o que eu aprendi. Eu não podia discutir sobre. Então, se eu fiz algo e eu senti isso, ou não foi bom, ou eu percebi alguma mudança na minha casa, eu percebi alguma mudança no meu sentimento, no meu jeito de ver a vida, era tudo meu, só meu. Eu não tinha com quem falar. No meu trabalho ninguém sabia, não tinha com quem falar. Na minha casa, meu marido foi saber disso, eu já estava mais de um ano lá dentro, que ele foi descobrir que eu estava indo na casa. Ele pensou que eu ia como visitante, não como uma aluna, não como uma média em desenvolvimento. Ele sabia que eu ia, mas não sabia o que eu estava fazendo. Não se interessava, não se opunha, mas não se interessava. Então não tinha conversa com ninguém. Eu só estava recebendo e colocando em prática da maneira que eu achava melhor. Mas foi assim uma porta de entrada excelente. E foi como uma complementação à minha apometria. Porque na apometria eu vi que a espiritualidade, agir na espiritualidade é possível. Que nós não devemos só contemplar, abaixar a cabeça, orar, rezar, esperar, aceitar o que aconteceu. Você escolheu esse caminho, agora prossiga nele, receba, fique quieta. Não. Na apometria eu vi que era possível atuar, que é possível você querer mudar, melhorar. E quando eu prosseguindo para a Umbanda, essa transição para a Umbanda foi muito tranquila. Porque eu já estava na parte do kardecismo que faz uma atuação espiritual mais incisiva. Então, para mim foi muito tranquilo passar para a Umbanda. E a Umbanda, ela traz o choque dela com o kardecismo é esse. Não é você ficar passivamente aceitando, fazer uma reforma íntima, você sendo uma pessoa melhor, que não tenta mudar o seu redor, você só muda a si. A Umbanda, ela vem de uma outra forma, ela vem como uma amiga que é sua amiga, ela fala as verdades para você. Ela vinha de uma forma que caía assim na nossa cabeça, falando: você errou, nós erramos, todos nós somos passíveis de dar passos que não são tão bons, que a gente vai parar num lugar ruim, mas você não pode mudar o ontem, mas a partir de agora que você tomou consciência disso, mude. Isso me fazia me sentir viva. A partir de agora, eu vou procurar coisas melhores. Eu vou sair deste ambiente, eu vou parar de andar com este tipo de pessoa, eu vou procurar algo que me melhore, me anime fisicamente e psicologicamente, coisas que me façam bem. Então ele te carrega de atitude, a Umbanda te carrega de atitude. Então foi um caminho assim que eu falei: opa, é aqui que eu quero estar. Só que, infelizmente, teve essa interrupção, a pandemia interrompeu e eu fiquei assim, infelizmente eu não pude prosseguir e agora eu vou ter que procurar outro lugar, a casa lá fechou, vou ter que procurar outro lugar e eu precisava de um lugar menor, que não fosse esse colégio, essa casa gigante, essa escola com tantos alunos, uma casa menor onde eu tivesse uma convivência mais próxima, onde eu pudesse falar, trocar as minhas dúvidas, os meus medos, onde eu falasse: mas então está acontecendo isso por causa disso? E eu receber uma voz de volta que coloque essas peças no lugar que estão embaralhadas e cai a ficha para mim. Nossa, era assim. Então é isso, eu entendi. Essa troca faz a gente crescer, faz a gente desenvolver.
e eu precisava encontrar esse lugar. Como eu não o conhecia, eu senti muita falta da apometria, senti muita falta dessa casa, essa primeira casa de Umbanda, que embora não tenha ido em nenhuma reunião pública com atendimento, não vi o terreiro funcionando com atendimento, mas eu estive lá durante 3 anos e meio, frequentes, todas as quartas, sábados e domingos eu estava lá fazendo curso, estava lá ouvindo, estava lá aprendendo. Uma pena que não havia o espaço de troca, de vivência mesmo, de troca, para que eu firmasse o conhecimento que eu havia adquirido. Mas como eu não tinha um outro lugar que me completasse nessa falta que eu sentia, então lá para mim era tudo. E com a pandemia, assim, tirou meu chão, eu senti muita falta. Senti muita falta. Então, ano de 2020 para mim foi bem difícil, o ano da pandemia, do Covid. Foi bem difícil, eu fiquei bem só. E foi o ano que eu me divorciei. Então, eu estava sem chão espiritual, sem um chão familiar, emocional, eu estava quebrada emocionalmente e foi um ano bem complicado, bem complicado. Mas nesta complicação toda eu tive um relacionamento e este relacionamento acabou me levando para uma casa umbandista diferente, muito diferente do que eu estava. Vocês vão saber no próximo vídeo. Obrigada.